Olá, virtuosas! Um prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre a relevância do autocontrole para as mulheres no contexto familiar e social. Pensar nisso, no nosso autocontrole, é pensar no princípio essencial para a nossa vida cristã e para a harmonia nos relacionamentos familiares e sociais. O autocontrole, ele permite que a mulher conduza suas emoções e reações de maneira sábia, refletindo o caráter de Cristo e sendo um testemunho vivo do Evangelho. A Bíblia nos exorta sobre a importância disso, como lá em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Essas coisas precisamos colocar em prática na nossa vida, e isso de forma diária. Assim como a Bíblia nos traz como nossa base de fé e prática, também a psicologia, eu vou trazer pontos aqui da psicologia que podem também nos ajudar a como lidar com isso e a como identificar possíveis problemas que estão na nossa rotina e que precisamos, de fato, modificá-los para atingir tudo isso que lemos agora em Gálatas. Em Provérbios 25, 28, diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter seu espírito. Olha a importância de contermos as nossas emoções de forma sábia e prudente. Também Tiago 1,19 diz: sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O autocontrole não significa repressão emocional, não significa reprimir as emoções como muitas pessoas falam, mas um controle de que nos permite agir com sabedoria e graça. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo do domínio próprio, reagindo com amor. Há muitas situações. Há situações, por exemplo, diante de uma perseguição. Então, quantos de nós perdemos o nosso autocontrole ao sermos perseguidos? Perdemos o nosso autocontrole quando estamos no trânsito, ou quando o filho se atrasa para ir para o colégio, ou quando a família toda está atrasada para ir à igreja e só você está pronta. Como é que você reage? Como é que você exerce com sabedoria e graça o autocontrole? O controle das suas emoções. Dentro da perspectiva da psicologia, ela nos ensina que as nossas emoções e os nossos comportamentos são influenciados pelos nossos pensamentos. Desenvolver autocontrole significa identificar pensamentos disfuncionais que geram reações impulsivas e substituí-los por pensamentos mais saudáveis. Por exemplo, eu posso ter uma interpretação sobre algo que eu já passei na minha vida que aquilo tornou disfuncional para mim. Por exemplo, pensar que alguém passou por mim apressado e eu conheço e não falou comigo. Qual seria a forma que você interpretaria? Eu poderia ter o pensamento de que fulano passou às pressas e não reparou em mim? Fulano está chateado comigo? Será que tem a ver comigo? Trazer pensamentos com atenção para si mesmo faz com que você não olhe para o outro de forma mais saudável. Pode ser que o outro está com pressa. Pode ser que o outro nem esteja olhando para você, mas nem esteja pensando necessariamente em você. Então, a gente precisa substituir alguns pensamentos que são disfuncionais para pensamentos mais saudáveis, senão podemos ter reações muito impulsivas diante de um pensamento. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, um comportamento impulsivo
seria não falar com aquela pessoa que passou por você e não lhe identificou. Então, eu poderia ter uma reação muito impulsiva, com a ira, com raiva, com a mágoa, e não conseguir lidar com isso. É importante a gente pensar nessa substituição de pensamentos negativos por crenças mais equilibradas. Um exemplo disso é, por exemplo, se uma mulher pensa: meus filhos nunca me ouvem. Eu poderia formular isso para: como posso encontrar uma maneira eficaz de comunicar minhas expectativas? Ou de ser mais firme com a minha autoridade? Então, puxar essa sensação de que as coisas acontecem com você e só com você, a ponto de você perder o controle sobre os seus, isso é muito difícil, principalmente para nós mulheres, que passamos por várias mudanças, tanto físicas, que atingem já o nosso emocional. Saber como reagir a uma situação difícil é muito importante. Em vez de reagir de forma impulsiva, aprender a analisar uma situação e pensar na solução antes de agir é muito mais eficaz do que agir com pressa, com rapidez a uma situação não pensada. E isso pode se tornar um caos diante daquele momento que poderia ser muito bom, que poderia ser muito agradável. Então, qual foi a última vez que você sentiu raiva? Qual foi o último momento? Qual foi o último período, dia que você sentiu essa emoção de forma intensa? Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Essa mesma emoção, ela vem de forma frequente? Em Tiago 1,9, como lemos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É importante que essa emoção a gente consiga tolerar mais ela para poder a gente conseguir lidar com a situação melhor pensada. Como é que você costuma lidar com situações difíceis que você habitualmente perde o controle? Treinar respostas mais controladas em situações que costumam gerar descontrole emocional, isso é muito importante, porque lhe faz entender como você pode responder àquela situação de uma outra maneira. Tente anotar agora durante esse vídeo. Tente anotar possíveis problemas que são tão repetitivos na sua rotina. E do lado, coloque o comportamento que é mais fácil e mais rápido de vir, de ser executado. Para todos esses possíveis problemas que acontecem rotineiramente ou com muita frequência, tente dar uma outra resposta, alternativa. Uma resposta mais realista ao que você precisa enfrentar. Em relação ao autocontrole, exercitar uma atenção sobre o momento presente é muito importante, porque muitas vezes damos resposta a algumas situações automática, de forma muito rápida. E isso pode fazer com que tenhamos respostas muito prontas a situações muito estressoras do nosso cotidiano. Por exemplo, o lugar mais comum que geralmente as pessoas se estressam com mais facilidade e sentem a raiva, geralmente, que eu ouço mais, é no trânsito. O trânsito pode ser usado, inclusive, como um ambiente ótimo para que você treine essas habilidades lá, não respondendo às situações de forma imediata, mas tendo atenção sobre o que você precisa fazer. Volte a sua atenção para si mesmo. Quando você pensa mais na ação dos outros, no que os outros estão fazendo, no que os outros estão deixando de fazer, isso pode provocar em você um mal-estar muito grande. E que você precisa aprender a lidar com as suas emoções intensas, sem recorrer a explosões emocionais ou atitudes precipitadas. A precipitação pode levar a uma atitude muito imatura e que pode ferir o outro e, consequentemente, pode lhe levar a sentir muita frustração.
E assim, eu também espero que assim seja, com muito arrependimento, quando erramos com o nosso próximo. Mas por que não prevenir essa ação? No livro Viciados em Si Mesmo, retrata muito esse alerta em relação à tendência humana sobre o egocentrismo e como isso mina o nosso crescimento espiritual, mina o nosso crescimento emocional, pessoal, familiar. A falta do autocontrole muitas vezes está ligada ao desejo desordenado de satisfazer emoções imediatas. Muitas vezes, queremos responder de forma muito rápida aquilo que queremos, do jeito que queremos. Então, é muito difícil a gente olhar para uma situação e interpretar exclusivamente de como eu me percebo diante daquela situação. Mas sempre a gente está dizendo, olha como o outro se comporta, olha o que o outro fez, você viu o que o outro falou? A gente sempre está observando muito o outro. Essa certa tendência que temos a focar em como aquilo está nos incomodando nos distancia muito de olhar para si mesmo, mas de forma mais corretiva e não de uma forma a satisfazer os nossos próprios desejos. O descontrole emocional muitas vezes vem de uma busca de suprir carências emocionais de forma disfuncional. Às vezes, até a nossa busca, por exemplo, de ser queridos, de ser amados pelas outras pessoas ou de chamar atenção para si mesmo de certa medida, é uma forma desordenada e disfuncional de olhar para si mesmo e reparar apenas no seu desejo, em detrimento a si próprio. E é muito importante que a gente corrija isso para a nossa própria vida espiritual, para a gente conseguir amadurecer e ter mais segurança, aceitação e reconhecimento dos nossos próprios atos. O verdadeiro autocontrole vem quando encontramos nossa identidade e valor em Deus, e não nas circunstâncias ou nas pessoas. Quando conseguimos olhar para o nosso Pai, entenderemos muito sobre como ter autocontrole e sobre como olhar para as nossas emoções de forma mais prudente. Nesse mesmo livro, Viciados em Si Mesmo, também ele fala do perigo do ego e também das necessidades autoimpostas. Que ele fala no livro que muitas vezes a falta do autocontrole vem do desejo de evitar o sofrimento a todo custo. Na terapia dialética, dentro da psicologia, também fala exatamente sobre isso. Muitas vezes buscamos não sentir desconforto. Muitas vezes. Porque a gente sempre quer uma resposta muito pronta e rápida. Uma vez eu ouvi exatamente isso no consultório. Na verdade, eu já ouvi muitas vezes. Alguém dizer exatamente assim: Juliana, eu não quero mais sentir isso. Mas muitas vezes, ou quase sempre, não tem como uma questão ser minimizada de uma forma como se fosse uma receita de bolo. Precisamos entender todo o sofrimento. E precisamos entender qualquer tipo de emoção muito intensa que sentimos. Seja ela até a raiva. Precisamos entender por que estamos sentindo, para assim conseguir lidar com isso de forma mais prudente. Se a gente for responder isso de forma imediata, rápida, a gente quer sempre aliviar essa sensação desconfortável. É como se eu dissesse assim: com essa daqui, eu não posso levar um desaforo para casa. E aí ter a necessidade de aliviar aquele desconforto com a resposta emocional completamente respondendo à ira, à raiva. Então, evitar o sofrimento, evitar essa sensaçãozinha de que eu preciso fazer, é exatamente esse ponto que precisamos identificar de forma imediata
e reagir com mais prudência. Assim, atingiremos a maturidade cristã. E nessa maturidade cristã, exige que aceitemos o desconforto como parte do crescimento e que busquemos um propósito maior para essa satisfação imediata. Qual é o propósito maior da sua satisfação imediata? O nosso propósito maior para essa satisfação é exatamente tolerar esse desconforto, senão reagiremos sempre de forma disfuncional, de forma grosseira, agressiva, arredio, de forma áspera, aquilo que, na verdade, o Senhor nos ensina a ser completamente diferentes. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa aplicação prática nesse contexto, mas levando em consideração a família e o social. O social envolve a igreja, envolve o seu trabalho, envolve a sua vida fora do contexto lar. Onde você socializa com outras pessoas, com outros temperamentos, com outras personalidades. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa aplicação prática. Mas primeiro, eu vou colocar por ordem de prioridade, que é o nosso lar. Exercer o diálogo respeitoso e paciente com filhos e cônjuge, evitando reações impulsivas. Uma forma também de aplicar isso diante da palavra um pouco mais exposta, até na sua casa e no seu lar, se você está enfrentando um problema exatamente com essa emoção, a dificuldade em ter autocontrole, em Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É muito importante que a gente saiba como falar no nosso lar. A gente teve um período muito intenso de pandemia. Tivemos experiências maravilhosas de conviver, mas também experiências muito dolorosas de perda, de falta, de saudade, de convívio fora de casa. Tivemos muitas dificuldades, mas tivemos uma grande oportunidade de ver a nossa família de perto, abrindo mão de qualquer outra coisa externa, como o trabalho, atividade física, um curso. A gente ficou completamente com a atenção no outro, prestando atenção de fato até nas dores, nas circunstâncias mais difíceis, na escassez, na doença, no luto. A gente teve a experiência de viver de forma tão dura a maior preciosidade que é o nosso lar. Para essa experiência, a gente precisa sempre olhar para ela. É como se eu dissesse, vamos olhar para isso, mas o lado bom do lado ruim. Mas só que existe sempre um lado bom em voltar para casa. E a gente conviveu aí com a nossa família durante alguns anos. E muitos casais se separaram, filhos tiveram atrasos no desenvolvimento estudantil, mas tinham pais ali pacientemente ensinando, tinham mães pacientemente criando novas receitas e outras coisas para poder interagir dentro de casa. Os jogos de tabuleiros malfados foram para a mesa. Talvez aquela toalha que você nunca usou antes foi para a mesa. Muitas coisas a gente teve que se reinventar para estar em família. Se a gente for parar para pensar nesse versículo, a gente precisa exercitar essa paciência, esse domínio sobre as nossas reações mais explosivas e impulsivas. A gente precisa entender que nós precisamos ser brandas, a ponto de desviar qualquer palavra com a intenção ou não de ferir. Porque a gente pode ter uma interpretação que seja para si mesmo,
mas que na verdade a gente precisa entender o outro, assim como a si mesmo. E entender que a palavra dura, ela suscita a ira. Se eu entendo isso, se eu tenho a consciência disso, então eu preciso mudar essa atitude com os meus. Quem são os meus? Quem são os seus? Quem são? Seus filhos? Seu cônjuge? Quem são? Os meus eu sei quem são. E eu sei que eu preciso lidar com isso todos os dias. Agora vamos para o contexto social no trabalho. Ser referência de equilíbrio emocional, evitando fofocas e intrigas, isso também vai fazer muita diferença no seu amadurecimento cristão. Entender de como exercitar o autocontrole fora de casa, como no trabalho, e ter uma maturidade cristã, levando um bom testemunho, a gente precisa evitar certos comportamentos que nos levem a ter intenções ruins e pecaminosas, de forma consciente. Em Colossenses 3:23, nos ensina o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Tudo que você for fazer no seu trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, na sua casa eu nem preciso citar, né? Porque lá são os seus. Mas em todos os outros lugares, tudo o que você for fazer, pense: será que eu estou agradando o Senhor? Será que eu estou fazendo de todo o meu coração? E as minhas intenções, elas são tão boas a ponto de agradar o Senhor? Precisamos entender isso. Agora, se as nossas ações for demonstrar rebeldia, sarcasmo, uma intriga, uma fofoca, um olhar um pouco mais malicioso, a gente precisa entender isso e nos sentir desconfortáveis em relação a como a nossa atitude ela pode se tornar imatura por conta dos nossos próprios atos e das nossas próprias intenções. Precisamos ter consciência daquilo que pensamos, para que não desça para o nosso coração, para que não fique nos nossos pensamentos, a ponto disso se transformar em palavras. Um exemplo em relação à nossa igreja que eu posso contribuir é demonstrar mansidão também em paciência. Isso é um perfeito exemplo da maturidade cristã. Nós mulheres, nós aprendemos, inclusive no episódio anterior, sobre aprender com as mais velhas, entendendo que Cristo está ali naquela paciência, naquela mansidão de ensinar, de corrigir, e isso é muito valioso. Eu queria finalizar dizendo um versículo bíblico. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nós, mulheres, busquemos em Deus a sabedoria na nossa prática, reconhecendo todos esses recursos que a gente conseguiu falar aqui, crescendo no domínio próprio e sendo referência de fé e vida cristã. Desde já eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Um abraço!